Bom, vamos dar continuidade às nossas exposições em Atos. Aí com você está um boletim, tem o texto de Atos capítulo 15, ele será o texto da nossa atenção hoje. As crianças também receberam o esboço, para elas, numa linguagem para que elas também estejam acompanhando, e participando ativamente do culto. E nós pedimos aos pais que durante a semana possam ir com as crianças novamente ao texto e ajudá-las, na compreensão do texto bíblico. Atos capítulo 15, a partir do verso 1, hoje nós vamos até o verso 21, diz assim para nós: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles a obediência à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não tinha distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Versículo 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito, versículo 16. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, versículo 19, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, versículo 21, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante de nós está a Tua palavra, perfeita e infalível palavra, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor se revele a nós por meio dela, que o Teu Espírito esclareça em nossa mente e coração o que o Senhor gostaria de dizer àqueles primeiros cristãos, mas por conseguinte a nós também.
que o Teu Espírito esclareça em nosso coração, trazendo a nós, ó Deus, não só esse esclarecimento, mas nos impulsionando ao que deve ser mudado em nossa própria vida a partir desse conhecimento, e que a gente possa também pôr em prática no nosso dia a dia toda essa informação, todo esse conteúdo, o Evangelho do Senhor, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu oro tudo isso grato, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, poucos capítulos do livro de Atos, eles são tão marcantes na história da igreja quanto Atos 15. Não se trata apenas de um desacordo, que é o que nós vimos na leitura aqui, ou de uma simples divergência entre líderes. O que nós temos nesse texto é algo mais profundo, inclusive mais sério. Nós temos aqui o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Temos acompanhado, durante a exposição de Atos, o avanço, que nós podemos dizer assim, o avanço imparável da palavra de Deus. O Espírito Santo conduziu esse avanço da igreja, começando lá em Jerusalém, que foi o que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8, que começaria em Jerusalém. E ali ele rompe barreiras étnicas, culturais, religiosas, depois chegando aos samaritanos, alcançou um etíope, eunuco etíope, entrou na casa de um gentio chamado Cornélio, e mais recentemente espalhou-se entre os gentios da Ásia Menor, por meio da primeira viagem missionária de Paulo, que nós vimos semana passada. E então, irmãos, nesse ponto da jornada aqui da igreja, surge então uma ameaça. E essa é uma ameaça que nós podemos chamar de, diante de tudo que nós já vimos na exposição de Atos, uma ameaça inesperada. E ela é inesperada, irmãos, porque tantas dificuldades já foram vistas, tantas dificuldades externas já foram vistas, mas agora nós temos uma ameaça que ela é interna. Antes nós vimos perseguição, agora nós vemos não uma perseguição, não é uma prisão, não é um apedrejamento, e tudo isso nós já vimos em Atos. Agora é algo mais sutil. E por sutil, irmãos, acaba sendo até mais perigoso. Surge uma tentativa de corrigir o Evangelho, de complementar o Evangelho, ou mesmo de aperfeiçoar o Evangelho. O texto nos diz, logo no versículo 1, e eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta, e logo no versículo 1 ele diz que alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos. Se vocês, era o ensinamento deles, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos, é o que diz o texto. Percebam, irmãos, eles não negaram Jesus aí, eles não rejeitaram a fé, eles não abandonaram as Escrituras, mas eles, irmãos, acrescentaram algo. Cristo é necessário, mas não é suficiente. De forma sutil, irmãos, o ensino que estava sendo levado para dentro da igreja era que Cristo era importante, mas não suficiente. E aqui precisamos ser honestos, irmãos. Essa sempre foi uma das maiores tentações da igreja. O legalismo raramente se apresenta como negação aberta ao Evangelho, como defesa da tradição, como preocupação com a santidade. Mas no fundo, irmãos, ele desloca o centro da salvação, da obra consumada de Cristo, para a performance humana. E aqui eu quero abrir esse parênteses e que você perceba como desde o nosso devocional, as canções, tudo vem caminhando para isso, para nos lembrar que nós somos salvos pela graça, que nós somos salvos pela fé, mediante a fé em Cristo e não por obras. Isso já era um problema lá na igreja primitiva, irmãos. Atos 15 nos mostra que a igreja primitiva precisou parar tudo para lidar com essa questão. Missionários são enviados, apóstolos e presbíteros se reúnem, testemunhas são avaliadas, as escrituras são abertas. E por quê? Porque o evangelho da graça é ameaçado. Nenhuma outra pauta, irmãos, naquele momento seria mais urgente a não ser essa. Esse texto nos ensina que não basta a igreja crescer,
era uma igreja grande já. Ela precisava permanecer fiel às Escrituras. Não basta alcançar novas pessoas, é preciso garantir que aquilo que está sendo ensinado, irmãos, é de fato o evangelho bíblico. Caso contrário, irmãos, podemos estar formando discípulos não de Cristo, mas de um sistema religioso que mistura graça com mérito, fé com obras, cruz com esforço humano. Portanto, irmãos, ao olharmos para Atos 15, de 1 a 21, nós veremos que Deus preserva a pureza do Evangelho usando homens falhos, debates, mas acima de tudo, a autoridade da palavra de Deus. Nós seremos relembrados, irmãos, mais uma vez, que a salvação é somente pela graça, e ela é mediante a fé, sem acréscimos, sem condições culturais, sem ritos como fundamento para a justificação. Mas também, irmãos, o conteúdo que seremos expostos nessa noite nos avisará, ou melhor, nos lembrará que esse não é apenas um debate lá do primeiro século, lá dos apóstolos da igreja primitiva, é também um debate dos nossos dias. Sendo assim, irmãos, eu preciso perguntar, e é uma pergunta retórica que você não precisa responder: o que é necessário para alguém ser salvo? Cristo é suficiente ou nós precisamos acrescentar alguma coisa? E à luz dessas duas perguntas, irmãos, nós precisamos ouvir atentamente o que o Espírito Santo ensinou à igreja naquele momento e continua ensinando para nós hoje. Aí no seu boletim nós temos uma frase que nós chamamos de grande ideia. Ela é uma síntese de toda a mensagem, de tudo aquilo que nós vamos falar nos próximos minutos aí. E eu quero ler com você essa frase. Diz assim: uma igreja fiel deve discernir a vontade de Deus pela palavra, pelo testemunho da obra de Deus e pela centralidade da graça. E então, irmãos, nós vamos começar nos versos de 1 a 5 com o problema. É o primeiro ponto aí, também está lá no ponto do esboço das crianças. Surge um problema. Eu quero reler com você os versos de 1 a 5 e a gente vai ver que problema é esse. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Aqui começa o problema. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Versículo 3, a igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Versículo 5, então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Lucas inicia, irmãos, o capítulo nos apresentando um problema que surge de forma repentina. E esse problema, irmãos, ele revela uma tensão que ela estava encoberta dentro da igreja, essa é a verdade. Imagine essa situação, meus irmãos. Uma igreja onde o ministério de missões, ele não só é atuante, como ele é efetivo. Imagine uma igreja, irmãos, onde a classe de novos membros sempre tinha alguns novos alunos. Mas apesar desse cenário tão impressionante, ainda assim, irmãos, apesar do crescimento da igreja, uma pergunta ela vem à tona: o que exatamente é necessário para alguém ser salvo? É como se eu perguntasse aqui, irmãos, é como se alguém perguntasse para você o seguinte: você é cristão? E sua resposta fosse: claro que sim, eu sou cristão, graças a Deus. E a segunda pergunta que essa pessoa lhe faria é: mas o que você fez para ser cristão? O que você fez para ser cristão? E aí você questionasse: mas como assim o que eu fiz para ser cristão? E a pessoa continuasse: claro, para ser cristão você tem que fazer algo. Você tem que cumprir rituais. Você tem que merecer. Você tem que fazer por onde?
Você já pensou, irmãos, esse tipo de questionamento a você? O versículo 1, irmãos, nos diz que alguns homens desceram da Judéia, da Antioquia, para Antioquia, e começaram a ensinar os irmãos. Então, irmãos, havia uma comunidade cristã, havia uma igreja, havia um ensino. O conteúdo do ensino era: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Irmãos, aqui tem um problema grande. E eu vou precisar abrir um parênteses aqui para explicar qual era o problema em questão. O que era a circuncisão? E por que esse é um problema tão sério? A circuncisão, irmãos, ela surgiu a primeira vez lá em Gênesis 17, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Naquele contexto lá, a circuncisão ele era um sinal da aliança, uma marca no corpo que apontava para uma realidade espiritual. Aquele homem, detentor daquela marca, ele pertencia ao povo de Deus, pertencia ao povo que Deus havia separado para si. Durante séculos, meus irmãos, a circuncisão se tornou o grande distintivo da identidade judaica. Não era apenas um rito religioso, era uma identidade, era história, era pertencimento, era memória, era tradição. Um judeu circuncidado dizia com o próprio corpo: eu faço parte do povo da promessa. Mas com o passar do tempo, irmãos, algo perigoso aconteceu. Aquilo que Deus havia dado como um sinal da aliança passou a ser tratado como condição para a aceitação diante de Deus. O sinal foi confundido com o meio da salvação. O símbolo tornou o lugar da fé. E é isso que está acontecendo aqui em Atos capítulo 15. Quando esses mestres dizem: se vocês não forem circuncidados não poderão ser salvos, eles não estão apenas defendendo um costume antigo, eles estão dizendo na prática: a obra de Cristo não é suficiente, a fé não basta, é preciso acrescentar algo mais. Isso foi importante, mas não é suficiente. E é importante notar, irmãos, eles não estão negando Jesus, eles estavam adicionando algo a Jesus. E isso, irmãos, é uma das formas mais sutis que existe e perigosas de distorcer o Evangelho. Para os judeus convertidos, isso fazia sentido. Era um costume dos judeus. Mas era difícil imaginar, irmãos, o povo de Deus sem a marca que sempre os definiu. Mas os gentios convertidos, que não faziam parte desse costume, irmãos, isso era um peso para eles. Não era compreensível para eles que para ser salvo você precisaria se tornar judeu. Era mais ou menos o que eles queriam, os judeus queriam. Para alguém ser salvo, primeiro ele tem que se tornar judeu, para depois de ser judeu, ser salvo. Mas a salvação chegou para todos. Isso já tinha ficado claro, e na trajetória de Atos nós vamos vendo isso claramente. E Jesus disse isso aos seus discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém, mas não só em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A salvação não ficaria exclusiva aos judeus, mas agora os judeus estão querendo que isso ficasse exclusivo a eles. Então, irmãos, isso não é algo tão simples para o gentio entender. Ela era e continua sendo uma discussão importante, pois toca o coração do Evangelho. Somos salvos pela graça, mediante a fé, somente por causa de Cristo? Ou existe algo que nós ainda precisamos acrescentar? Atos 15 nos mostra que a igreja primitiva precisou enfrentar essa pergunta de forma clara, de forma pública, de forma corajosa, porque quando o Evangelho da graça é ameaçado, o silêncio não é uma opção, meus irmãos. Quando o Evangelho é ameaçado, não pode haver neutralidade, não pode se esconder, não pode ficar à mercê diante do levante contra o Evangelho, irmãos. A igreja precisa se levantar. A circuncisão, sinal da antiga aliança, passa a ser apresentada não como uma identidade histórica de Israel, mas como uma condição indispensável para a salvação. Teologicamente, irmãos, isso representa uma mudança profunda na compreensão do Evangelho. A salvação que vinha sendo anunciada como dom gracioso de Deus por meio da fé em Jesus Cristo,
agora é condicionada ao rito humano. A obra de Cristo deixa de ser suficiente em si mesma e passa a exigir complemento. O problema, irmãos, não é a circuncisão em si, mas o lugar que ela passa a ocupar no plano da redenção. Um sinal da aliança é transformado em um fundamento da justificação. E por trás, irmãos, dessa exigência, está um choque entre dois sistemas teológicos. De um lado, irmãos, o evangelho da graça soberana, no qual Deus declara justo o pecador exclusivamente com base na obra consumada de Cristo. E do outro, uma lógica religiosa que ainda opera sobre a estrutura da lei, do mérito, da performance. Ao dizerem que algo precisa ser acrescentado à fé para que haja salvação, irmãos, esses mestres estão negando a suficiência da cruz. O versículo 2, irmãos, nos mostra que Paulo e Barnabé entenderam exatamente o que estava em jogo ali. Qual era o problema real? E Lucas afirma que houve grande contenda e discussão. Essa reação, irmãos, ela é muito importante, pois quando o fundamento do evangelho é ameaçado, o silêncio se torna algo fundamental. Ou melhor, o silêncio não pode acontecer. Defender a suficiência de Cristo é um ato de amor à igreja e principalmente de fidelidade ao Senhor do evangelho. Portanto, irmãos, diante da gravidade dessa situação, a igreja de Antioquia decide enviar Paulo e Barnabé e outros irmãos a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros. E essa decisão revela uma igreja madura, uma igreja que compreende que a verdade do evangelho deve ser discernida à luz da revelação de Deus, da Bíblia, em comunhão com a igreja. A unidade aqui, irmãos, ela não é preservada pelo pragmatismo, mas pela busca da verdade. Aqueles irmãos estavam interessados na verdade. O texto segue no versículo 3. Enquanto seguem viagem, passando pela Fenícia e Samaria, Paulo e Barnabé relatam a conversão de gentios. Isso, irmãos, produz grande alegria entre os irmãos. Lucas faz um contraste aqui, irmãos. Onde a graça de Deus é reconhecida, a alegria. É o que diz o versículo 3. Onde a salvação é condicionada a um esforço humano, irmãos, surge medo, insegurança, dúvida, problema, questionamentos. A alegria nasce da graça, mas o legalismo, meus irmãos, nasce da desconfiança da obra de Deus. Versículo 4, ao chegarem lá em Jerusalém, eles são bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, é o que o texto diz. E eles relatam tudo o que Deus havia feito por meio deles. A ênfase aqui, irmãos, não está nas estratégias missionárias, mas na ação soberana de Deus. A salvação dos gentios não é um experimento humano bem-sucedido, mas o cumprimento do plano redentor divino. Mesmo assim, irmãos, o versículo 5 nos mostra que o problema não se dissolve automaticamente, não acaba logo o problema. Alguns dos que haviam pertencido à seita dos fariseus, embora tivessem crido, insistem que os gentios precisavam se circuncidar. Eles deveriam ser obrigados a obedecer à lei de Moisés. Isso revela, meus irmãos, que é possível crer em Cristo e ainda assim não ter compreendido plenamente as implicações do Evangelho. Irmãos, tem muita gente convertida que ainda está cheia de confusão. Uns anos atrás eu viajei com uma pessoa, um novo convertido, e aí nós passamos numa viagem, estava na viagem, né? Nós passamos na frente do cemitério, ele se benzeu. Aí eu disse assim, oxe, irmão, você está se benzendo por quê? Não, pastor, é o costume. Passou na frente do coisa ali. Tem muita gente crente ainda, irmãos, assim, está num processo de ajuste ainda. Mas isso aqui não era simplesmente um ajuste não, irmãos. Havia algo sério no coração daquelas pessoas que precisavam ser corrigidos, problemas que precisavam ser tratados. E o jeito certo de tratar isso, irmãos, é abrir na Bíblia. Abrindo a Bíblia. No fundo, irmãos, o problema de Atos 15 não é sobre circuncisão, mas sobre Cristo. A pergunta que está sendo feita, ainda que de forma indireta, é se a obra de Jesus é realmente suficiente para salvar pecadores. Ao exigir algo além da fé em Cristo, esses mestres estão dizendo que a cruz precisa de complemento.
Olha que coisa séria, meus irmãos. Que o sangue derramado não basta. Que a obra consumada ainda carece de acabamento. Lembra de uma construção? A gente levanta as paredes, a gente cobre, reboca, mas ainda tem os acabamentos a fazer. É como se eles estivessem dizendo isso. Mas o Evangelho proclama exatamente o oposto, meus irmãos. Que Cristo cumpriu aquilo que a lei apenas anunciava. Que Ele realizou aquilo que os sinais apenas simbolizavam. Voltar à circuncisão como condição para a salvação, meus irmãos, é abandonar o cumprimento e retornar à sombra. É trocar o Redentor completo por um sistema incompleto. Em Cristo, irmãos, Deus fez tudo o que era necessário para salvar, e qualquer tentativa de acrescentar algo à sua obra não aperfeiçoa essa obra, nega a obra de Cristo. Então, irmãos, Cristo é suficiente. Amém? Algumas aplicações para nós desse primeiro ponto. Primeira, vigie. A igreja precisa vigiar constantemente para que nada ocupe o lugar que pertence exclusivamente à obra de Cristo. Sempre que práticas, costumes, experiências ou padrões, irmãos, de comportamento passam a funcionar como critério de aceitação diante de Deus, o Evangelho da Graça está sendo silenciosamente substituído por um sistema de mérito. Portanto, vigie, fique atento. Se você vê alguma coisa que não está soando bem, vá para a Escritura. 2, continue aprendendo. O crescimento da igreja, irmãos, não elimina a necessidade de discernimento teológico. Antioquia era uma igreja vibrante, missionária e frutífera, mas ainda assim precisou parar, precisou refletir, precisou corrigir rumos. Uma igreja saudável, irmãos, não é aquela que nunca enfrenta conflitos doutrinários, mas aquela que os enfrenta à luz das Escrituras. Irmãos, quando nós tivermos uma divergência teológica, nós precisamos não ir para os gostos pessoais, nós precisamos abrir a Bíblia e entender o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Esse é o nosso jeito, deve ser o nosso jeito de resolver esse ou qualquer outro problema. Portanto, irmãos, continue aprendendo. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, mas eu já vi gente que diz assim: não, eu nasci na igreja, eu já sei tudo de Jesus. Sabe não. Todos nós, irmãos, estamos em aprendizado. Todos nós aqui, ninguém está isento. Terceiro, esteja pronto para a batalha. A defesa do Evangelho às vezes exige confronto. Isso não é um sinal de falta de amor, meus irmãos, mas de zelo pela palavra de Deus, de zelo pela verdade. Paulo e Barnabé, eles não buscaram paz a qualquer custo, porque eles sabiam que não existe verdadeira unidade onde o Evangelho é diluído. Não dá para a gente querer ficar passando a mão na cabeça de quem está, irmãos, pregando heresia. A unidade da igreja nasce da fidelidade a Cristo, não do silêncio diante do erro. Você já viu, irmão, gente, que você está aqui, você está ouvindo um negócio, aquele negócio está errado, mas você diz assim: não, mas não vou falar, porque se eu falar, ele não vai gostar. Não, irmãos. Quem não vai gostar é Deus. De saber que está sendo dito uma coisa errada, você sabe que aquilo é errado, mas você fica pianinho. Tem um monte de agente secreto de Jesus. Ninguém pode saber que eu sou crente, que se souber que eu sou crente, vai começar a pegar no meu pé. Não, irmão, Deus não quer agente secreto. Se você ouve algo que está errado, diga: isso é erro. Mas abra a verdade e mostre. Então esteja pronto para a batalha. Quarto, busque maturidade. Faz parte desse processo de confronto. Busque maturidade. A alegria espiritual verdadeira, irmãos, é um fruto da graça compreendida. Onde Cristo é visto como suficiente, há descanso, gratidão e liberdade. Onde a salvação é apresentada como algo que precisa ser completado pelo esforço do humano, surge medo, comparação e cansaço, irmãos. Portanto, busque maturidade. Parece ser óbvio o que eu vou dizer nesse ponto 5, mas seja crente. Seja crente.
Cada geração da igreja precisa responder novamente a pergunta que Atos 15 levanta, irmãos. Cristo é suficiente para você? Sempre que a resposta prática a essa pergunta for Cristo mais alguma coisa, Cristo é bom, mas precisa de algo mais. O mesmo problema emergente está presente, irmãos, ainda que com outra roupagem, com outras caras. Portanto, seja crente. Não estou falando de religião não, mas seja crente. Segundo, então nós vimos o problema. Agora nós vamos ver a defesa. Versos de 6 a 11. Acompanhe comigo aí no texto. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Versículo 8. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Versículo 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Versículo 11. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Diante de um problema, irmãos, a igreja deve responder com o Evangelho. Amém? O versículo 6 nos diz que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar essa questão. A igreja, irmãos, reconhece que a mentira não pode ser combatida com achismos. Não pode ser combatida com impressões, mas com seriedade, com diálogo e principalmente com submissão à palavra de Deus, à Bíblia. Lucas registra no versículo 7 que houve muita discussão. A defesa da verdade, irmãos, exige paciência, escutar, mas também coragem. Em meio a esse debate, é Pedro quem se levanta e toma a palavra. Pedro ergue a mão assim e diz, deixa eu trocar uma prosa com vocês aqui, posso falar? Isso é bem significativo, irmãos. Por que isso é significativo? Eu já trouxe esse ponto outras vezes, mas quero enfatizar de novo aqui. Enquanto eu estava estudando, eu lembrei disso. Por que é significativo quando Pedro levanta a mão e disse, me dê a palavra aqui? Irmãos, esse é o mesmo Pedro que vacilou, é o Pedro que negou o Senhor, é o Pedro que precisou ser restaurado, e agora esse Pedro é usado por Deus para defender a pureza do Evangelho, meus irmãos. Isso nos mostra, irmãos, que o poder não está na perfeição do mensageiro, mas na verdade da mensagem. Pedro começa apelando para a ação soberana de Deus na história. Ele relembra que Deus o escolheu, ainda no versículo 7, desde os primeiros dias, para que os gentios ouvissem o Evangelho por meio de sua boca. Mas não só ouvissem, mas também crescem. Aqui Pedro, irmãos, está se referindo claramente ao episódio na casa de Cornélio. O argumento dele não é emocional, não é teórico, é histórico, é teológico. Deus mesmo tomou a iniciativa de incluir os gentios sem exigir deles a observância da lei. No versículo 8, irmãos, Pedro afirma que Deus, que conhece os corações, deu o Espírito Santo aos gentios, assim como havia dado aos judeus. E aqui nós temos uma informação muito importante. O Espírito Santo não é concedido como recompensa pela obediência, mas como o selo, o carimbo da graça de Deus, irmãos. Ao conceder o Espírito aos gentios incircuncisos, Deus deixou claro que a aceitação não depende de marcas externas, de marcas no corpo, mas de um coração alcançado pela fé. Não é uma marca no corpo, irmãos, que salva alguém, mas é a fé em Cristo Jesus. Pedro prossegue no versículo 9, dizendo que Deus não fez distinção alguma entre eles, judeus e os gentios. Que Jesus purificou os corações deles pela fé. Aqui está então, portanto, irmãos, o centro da defesa. A purificação não acontece por ritos, nem por observâncias legais.
ou por qualquer esforço humano, mas pela fé. A fé é o instrumento pelo qual o pecador é unido a Cristo e recebe os benefícios da sua obra redentora. Ah, irmãos, é tudo pela fé. Pela fé. No versículo 10, Pedro faz uma pergunta: por que vocês estão tentando a Deus? Por que vocês estão colocando os discípulos em jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Essa pergunta, irmãos, ela estava revelando uma incoerência. A lei que nunca foi capaz de justificar ninguém, agora está sendo imposta como condição para a salvação. Era um jugo que nem Israel conseguiu carregar, irmãos. Era o que ele estava dizendo àqueles irmãos naquela hora. Quanto mais os gentios. Se nem o povo mesmo de Israel, a quem aquela mensagem fora dada, não estava conseguindo, os gentios iam conseguir. E com essa afirmação, Pedro aprofunda a compreensão cristológica no meio da igreja de Jerusalém. Ao chamar a lei de jugo insuportável, ele não está desprezando a lei, mas reconhecendo a função dela, que é uma função limitada. A lei revela o pecado, a lei expõe a culpa, mas principalmente a lei aponta para a necessidade de um redentor. O que a lei faz, irmãos, é dizer assim: ninguém é capaz de cumpri-la. Leia os 10 mandamentos, irmãos. Nenhum ser humano é capaz de cumprir aquilo. Então o que a lei está dizendo é que não há ninguém perfeito, é preciso que um perfeito venha a essa terra, cumpra o que essa lei não vai cumprir, e então é na fé nesse perfeito que todos serão salvos, não numa exigência humana, não num sinal no corpo. Irmãos, parece ser óbvio, mas não era para aquele grupo de cristãos daquele primeiro ano ali da igreja. A lei, irmãos, nunca foi dada como meio de justificação, mas como um instrumento que conduz o pecador a Cristo. O ponto culminante dessa defesa está no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles. Era um judeu falando a outros judeus sobre a graça que salvaria gentios. Com essa declaração, irmãos, Pedro diz que os judeus são salvos da mesma forma que os gentios, pela graça, mediante a fé, sem distinção alguma. Ninguém é salvo por privilégios. Todos somos salvos exclusivamente pela graça de Jesus. Cristo é o fundamento da salvação. Pedro quer enfatizar, meus queridos, que Cristo não é um complemento da lei. Ele é a própria lei. Ele não é um degrau no caminho da redenção. Ele é o próprio caminho. Não é uma defesa em favor dos gentios, meus irmãos. É a defesa da suficiência da obra de Cristo. Com isso, nós aprendemos que preservar o Evangelho exige coragem para confrontar erros, mas humildade para ouvir o testemunho da ação de Deus, e principalmente submissão à verdade revelada, que é a palavra de Deus. Onde Cristo é proclamado como Salvador completo, a igreja permanece firme, mesmo em meio a debates e a tensões, a situações difíceis. Algumas aplicações para nós desse ponto. Primeiro, tenha coragem. A igreja demonstra fidelidade ao Evangelho quando submete suas tensões e conflitos à autoridade da palavra, e não a preferências pessoais ou pressões culturais. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão porque sabiam que a verdade não nasce da opinião, mas da palavra de Deus. Tenha coragem, irmãos, e a coragem está em aprender a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós estamos encorajando todos e cada um dos irmãos a lerem a Bíblia esse ano. Por isso que a gente entregou para você um planner, para você ir lendo a Bíblia todo dia, para você aprender a palavra de Deus, irmãos. Não tem outro jeito de nós aprendermos a palavra de Deus se não for lendo a palavra de Deus, irmãos. O que você ouve aqui semanalmente, eu sei que
é muito tempo, você fica aí uma hora e pouco me ouvindo, eu sei que mas é pouco em relação a todo o seu tempo da semana. O que você ouve aqui no domingo não é suficiente para lhe sustentar todo dia, ou você come só uma vez por semana. Se o seu corpo físico não aguenta comer só uma vez por semana, o seu espírito não pode aguentar ouvir a palavra de Deus só uma vez por semana. Tenha coragem. Se deixe ser usado. É o ponto 2. Deus frequentemente usa homens falhos para defender verdades perfeitas. Pedro, que já havia negado o Senhor, agora proclama com clareza a graça salvadora de Cristo. E isso nos lembra, meus irmãos, que a segurança do Evangelho não está na impecabilidade dos líderes, mas na fidelidade de Deus à sua verdade, que é a palavra de Deus. Terceiro, não viva de experiências. Não baseie sua vida em experiências, meu. Eu já vivi isso. Eu já passei por aquilo. Não. Nós não podemos viver de experiências. As experiências são importantes, mas a experiência é importante para você. Nem sempre o que você viveu é útil para o que o outro está vivendo. Talvez você está vivendo uma coisa ou já viveu uma coisa que para você foi algo grandioso, mas tem outra pessoa do seu lado que está vivendo a mesma situação e está tirando ela de letra, ou vice-versa. Talvez você tirou de letra uma situação, mas o outro que está vivendo uma situação semelhante está vivendo aquilo, irmãos, e está sofrendo com aquilo, porque as nossas formas são diferentes. Não viva de experiências, não. Experiências espirituais precisam ser interpretadas à luz da Bíblia. Pedro não usou o episódio de Cornélio para criar uma nova doutrina, mas para confirmar aquilo que Deus já estava revelando, que a salvação é pela graça, mediante a fé, sem distinções. Quarto, aprenda a defender a sua fé. A confissão central da igreja permanece a mesma em todas as épocas. De novo, somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Essa verdade, meus irmãos, não é apenas um fundamento ou a doutrina da justificação, mas ela sustenta a vida cristã diária. Isso nos liberta cada um de nós, irmãos, de comparações e da necessidade de se provar diante de Deus. Aprenda a defender sua fé. O problema, a defesa, o testemunho. Versículo 12 apenas. Olha o que diz o versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio. De novo, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Depois da defesa apostólica, irmãos, Lucas então nos conduz a um momento de silêncio. Toda a assembleia ficou em silêncio. Isso é muito significativo, meus irmãos. É significativo que após a argumentação teológica de Pedro, a igreja agora ouça o testemunho dos missionários Paulo e Barnabé. A ordem ela é importante. A experiência não cria a doutrina. Ela confirma aquilo que Deus já revelou. O testemunho dos missionários não define o evangelho, mas evidencia o que acontece quando ele é proclamado com fidelidade. Paulo e Barnabé, irmãos, relatam todos os sinais e maravilhas que Deus tinha feito. Mais uma vez, irmãos, Lucas fez questão de destacar o sujeito da ação, que é Deus. Os milagres não são prova da habilidade dos missionários, mas da aprovação divina da mensagem que foi anunciada. Irmãos, o poder não está em nós, o poder está na palavra de Deus, por isso proclame a palavra de Deus, deixe a palavra fazer o trabalho dela. Deus sabe ser Deus, meu irmão. Deus sabe ser Deus, minha irmã. Esses sinais acompanham o avanço do Evangelho para demonstrar que o mesmo Deus que opera entre os judeus está agindo entre os gentios. Teologicamente, eu preciso abrir esse parênteses aqui para falar de teologia. Esses sinais, irmãos, eles funcionam como o selo da nova etapa da história da redenção. Eles não substituem a palavra, mas confirmam a palavra. Ao operar entre os gentios incircuncisos, Deus deixa claro que não há salvação para os judeus, ou para os gentios, ou para qualquer outro povo fora da palavra.
O testemunho missionário também reforça a verdade defendida no ponto anterior, né? A purificação e a aceitação dos gentios aconteceram antes de qualquer exigência legal. Deus não aguardou a circuncisão nem a submissão da lei para salvar. Ele agiu soberanamente, demonstrando que a salvação procede da graça e não da observância da lei, e não por cumprir a lei. Hoje eu falava para alguém, na hora do almoço, sobre um episódio em que um jovem chega para Jesus e pergunta: o que é preciso para ser salvo? E aí Jesus diz: cumpre a lei. O jovem achou que estava abafando e disse: eu cumpro toda a lei. Aí Jesus, com uma pergunta, prova para ele que ele não cumpria a lei. Então você faz o seguinte: primeiro mandamento, irmãos: ame a Deus sobre todas as coisas. Deus pega só esse mandamento aqui e destrona o homem. Você cumpre toda a lei? Não, eu cumpro. Jesus diz assim: eu vou te provar que não cumpre nem o primeiro. Você vai, você vende tudo que você tem, você dá aos pobres, você vem e me segue. A Bíblia diz que aquele rapaz virou as costas, saiu e nunca mais se ouviu falar dele. Então, irmãos, nós somos salvos pela graça, continuamos pecadores ao sermos salvos, para provar que a salvação não é mérito nosso, mas é dom de Deus, é graça de Deus. Irmãos, como isso é maravilhoso, saber que o que recebemos e que desfrutaremos em toda a eternidade, não só aqui agora, mas em toda a eternidade, vem de Deus e não de nós. Cristo está no centro, irmão, desse testemunho dos apóstolos. Ainda que o nome não seja repetido explicitamente nos versículos, os sinais e maravilhas não são fins em si mesmos. Eles apontam para a obra redentora de Cristo e para o avanço do seu reino, pois onde Cristo é anunciado como Salvador e como Senhor, Deus autentica essa mensagem segundo sua vontade, meus irmãos. Esse versículo nos ensina que a missão da igreja não é um experimento humano, mas a participação na obra que Deus está realizando no mundo. Irmãos, participe desta obra. A expansão do reino, meus irmãos, passa por você, por mim. Só aqui no domingo? Não. Irmãos, aqui é fácil demais ser cristão. O problema é quando a gente passa ali por fora e a gente enfrenta as pressões do dia a dia, os problemas familiares, os problemas relacionais, financeiros, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, na família, em todo lugar. É lá que a nossa fé é expressa. Então é lá que a gente precisa proclamar a verdade do Evangelho com clareza. O testemunho, irmãos, missionário funciona como uma confirmação viva do que o Evangelho da graça verdadeira faz interiormente. O que Pedro defendeu com palavras, Barnabé e Paulo confirmaram com atos. A teologia da graça encontra eco na prática missionária. E ambos, irmãos, apontam para a suficiência da obra de Cristo. Algumas aplicações desse terceiro ponto, ele é mais curto mesmo, mas um ponto bem significativo para nós. Em primeiro lugar, seja um proclamador do Evangelho. Meu encorajamento para você seja um missionário, meu irmão. Você não precisa de um título para ser missionário, você já tem o título cristão. Por ser cristão, você já é um missionário. Seja um proclamador. Quando Deus está no centro da missão, irmãos, o foco do testemunho não é o missionário, mas o Senhor da missão. Paulo e Barnabé relatam o que Deus fez e não o que eles conquistaram. A missão cristã saudável sempre conduz à glória de Cristo, não à exaltação do homem. 2. O objeto da sua proclamação tem que ser a graça. A graça que alcançou você pode alcançar outros. Deus quer salvar outros. Quem são aqueles que Deus quer salvar, irmão, desses bairros aqui? Nós não sabemos. Quem Deus quer salvar no seu trabalho, na sua família,
na sua escola, na sua faculdade, eu não sei, por isso proclame a todos. Fale de Jesus aos seus amigos, fale de Jesus aos seus familiares, fale de Jesus ao seu patrão, aos seus empregados, ao seu amigo, fale de Jesus. Terceiro, seja reverente. O silêncio da Assembleia, irmãos, nos ensina que ouvir o que Deus está fazendo requer humildade. A igreja demonstra maturidade quando sabe calar para discernir, em vez de falar para controlar. Seja reverente, irmãos. E quarto, lembre-se, você é um missionário. Estou enfatizando esse ponto porque é o ponto mais forte da mensagem, desse ponto aqui. Seja um missionário. Por último, a decisão. Versículos de 13 a 21, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, caminhando para o fim da nossa mensagem. Quando todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito, versículo 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Versículo 19, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, termina o debate, esse debate da defesa apostólica, do testemunho missionário dos discípulos. O versículo 13 diz: quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. A igreja não caminha, irmãos, para uma decisão precipitada, nem emocional. Ela caminha para uma decisão discernida e bíblica. Tiago, recomendado como uma das principais lideranças da igreja de Jerusalém, começa dizendo: irmãos, ouçam-me. Versículo 13. Não se trata, irmãos, de uma imposição de autoridade, mas de um convite a escutar atentamente. O que se segue mostra que a verdade, ou que a verdadeira sabedoria da igreja, irmãos, não nasce de cargo, mas da submissão à Escritura. Tiago retoma o testemunho de Pedro no versículo 14, destacando que Deus visitou os gentios para separar dentre eles um povo para seu nome. Essa linguagem, irmãos, ecoa o Antigo Testamento, onde Deus escolhe um povo por graça soberana. Tiago está dizendo, irmãos, que a inclusão dos gentios não é uma inovação, mas uma continuação do plano redentor de Deus. E Tiago continua, nos versículos de 15 a 18. Ele abre a Escritura, ele cita o profeta Amós, ele mostra que a restauração do povo de Deus sempre incluiu a esperança da entrada das nações. A autoridade final, irmãos, para a decisão da igreja não é a experiência missionária, nem tão pouco o testemunho dos apóstolos, mas a palavra de Deus interpretada corretamente à luz da obra de Cristo. A citação de Amós, ainda lá no Velho Testamento, já é profundamente cristocêntrica. Olha o versículo 16, a tenda caída de Davi. A tenda caída de Davi, irmãos, ela restaurada, ela aponta para o reinado messiânico de Cristo. É sob o governo do filho de Davi que judeus e gentios são reunidos em um só povo. E aí Tiago, irmãos, está nos mostrando que a missão gentílica não ameaça a identidade do povo de Deus. Pelo contrário, ela cumpre e ela é cumprida em Cristo. No versículo 19, Tiago apresenta a sua conclusão. Ele diz: portanto, irmãos,
Julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Irmãos, que frase extraordinária é essa? O homem se levanta com muita sobriedade, é como se ele dissesse assim: meus queridos, será que realmente eu estou entendendo aqui? Nós estamos querendo colocar dificuldade numa pessoa que está se convertendo, é isso que eu estou entendendo aqui? Quer dizer que nós queremos aqui, irmãos, ser juiz da salvação de alguém? Será que vocês estão batendo bem da bola? Nós vamos ser esses que vamos colocar em posição a alguém que quer seguir a Cristo. Irmãos, essa frase, ela não se trata de facilitar a salvação, mas de não atrapalhar, irmãos, a salvação de ninguém. Não atrapalhar o que a graça está fazendo. Você já viu aquele ditado, irmãos? Muito ajuda quem não atrapalha. É isso aqui. Muita ajuda quem não atrapalha. O que o apóstolo está dizendo assim: meu irmão, muita ajuda quem não atrapalha. Não atrapalha não. Vocês querem atrapalhar o que Deus está fazendo. Você quer se colocar entre Deus e alguém que Ele quer salvar. É isso que eu estou entendendo. Você quer se colocar como esse obstáculo. Deus vai passar por cima de você, meus irmãos. Versículo 20. Tiago propõe que a igreja escreva aos gentios orientando que se abstenham de práticas associadas à idolatria, à imoralidade sexual e ao consumo de sangue. Essas orientações, irmãos, não são condições para a salvação, mas elas são expressões do amor, expressões de amor, de comunhão e testemunho também. Elas visam preservar a unidade entre os gentios e os judeus e afastar os novos convertidos de práticas claramente incompatíveis com o Evangelho, à luz do Evangelho. A igreja não pode exigir obediência à lei como meio da salvação, mas também não pode ignorar as implicações éticas da fé. A graça que salva é a mesma graça que transforma. Cristo não apenas justifica, irmãos, Ele santifica. Cristo salva e santifica aqueles a quem Ele salvou. Então, no versículo 21, Tiago termina, lembrando que Moisés ele é lido em todas as cidades e todas as gerações. Com isso, irmãos, ele quer dizer que a decisão acontece a partir de uma leitura correta das Escrituras, à luz do cumprimento em Cristo. A lei não é descartada, ela é colocada no seu devido lugar dentro da história da redenção. Portanto, irmãos, a igreja deve preservar a verdade do Evangelho, a igreja deve promover a unidade do povo de Deus e a igreja deve remover obstáculos desnecessários para aqueles que estão vindo a Cristo. Irmãos, em muitos lugares, a fé virou pode, não pode. Pode, não pode. Simplesmente, irmãos, isso não é uma coisa só de lá de trás, não. Isso é uma coisa de hoje. O evangelho do pode, não pode. O evangelho disso pode, daquilo não pode. Quando eu era criança lá em Barbacena, eu me lembro que eu sempre gostei muito de futebol. De esporte como um todo. E eu me lembro de alguns questionamentos enquanto eu estava jogando futebol, do tipo: por que tu pode jogar e fulano não pode jogar? Fulano disse que jogar futebol é pecado. Por que tu anda de short e fulano não anda? Por que na tua igreja a mulher pode cortar o cabelo e na outra não pode? Irmãos, aquilo não é só daquele tempo não. Continua nos nossos dias. O evangelho do pode, não pode. Nós precisamos, irmãos, de clareza para discernir essas coisas. Deus não está preocupado, irmãos. Evidentemente que você e eu não somos chamados para fazer qualquer coisa, para andar de qualquer jeito, para andar indecentemente, para andar aí fazendo... Não. Mas, irmão, Deus não está preocupado com o tamanho do seu cabelo. Deus não está preocupado com a unha, se ela é feita ou não feita, se você está de calça ou de vestido. Deus está preocupado com o seu coração. Deus está preocupado com a integridade da sua vida. Deus quer você sendo um cristão que honra a sua palavra, que cumpre seus compromissos,
que não é gente de duas palavras, que não é gente com mentira, que não é gente que está aí, que é contratado para cumprir 8 horas, mas fica fugindo pela esquina para não trabalhar as horas que você é pago para trabalhar. Deus está preocupado com essa integridade, porque isso é resultado da obra que Ele fez no seu coração. Eu vejo por aí, irmãos, infelizmente, muita gente que entra na igreja e levanta a mão e chora e faz um escarcéu. Sai na porta e você parece que não conhece mais. Fui pregar uma vez numa igreja, aí foi um culto maravilhoso. Terminou o culto, eu estou na porta assim da igreja conversando com o pastor e os irmãos todos saindo sem capacete. Tudo saindo sem capacete. Disse, pastor, o que é isso? Disse, não, pastor, aqui ninguém liga para isso não. Eu disse, meu irmão, como é que ninguém liga para isso aqui, meu irmão? Como é que ninguém liga para isso? Parece ser um exemplo bobo, irmãos. Pode ser. Mas é de tantos exemplos em bobo assim, que a libertinagem acontece na igreja. Então, a gente precisa de atenção. Algumas aplicações para a gente encerrar. Primeiro, ame e obedeça a palavra de Deus. A igreja demonstra sabedoria quando toma decisões guiadas pela palavra de Deus e não apenas por experiências ou pressões do mundo. Tiago ouve o testemunho missionário, mas fundamenta a decisão nas Escrituras, mostrando que a autoridade final da igreja continua sendo a palavra de Deus. Segundo, cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as decisões que você toma. Decisões, irmãos, fiéis ao Evangelho, removem obstáculos desnecessários para aqueles que estão se aproximando de Cristo. A igreja não existe para dificultar a salvação, mas para apontar com clareza para a graça que salva. Onde Cristo é suficiente, a igreja aprende a exigir o que Deus não exige. Terceiro, desfrute da vida cristã. A graça que justifica também orienta a vida cristã, meus irmãos. A vida não é... A decisão, irmãos, a nossa vida ela não pode ser essa imposição de pode e não pode. A decisão de não impor a lei como condição de salvação não resulta em permissividade, mas em um chamado à santidade. A igreja sabe, irmãos, ensina que a obediência é o fruto da salvação, não o caminho para alcançar a salvação. É o resultado da salvação. Quarto, seja equilibrado. A unidade do povo de Deus é preservada quando a igreja age com sensibilidade e obediência doutrinária ao mesmo tempo. Tiago, irmãos, não sacrifica a verdade para manter a paz, mas também não ignora o cuidado com os irmãos em nome da liberdade. A verdadeira unidade nasce da verdade aplicada com amor. Quinto e último, tenha Cristo no centro da sua vida. Cristo permanece, irmãos, o centro de toda decisão saudável da igreja. Ele é o cumprimento das promessas. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Redentor que governa o seu povo pela palavra. Onde Cristo, irmãos, é honrado dessa forma, a igreja caminha com segurança, mesmo em contextos complexos e desafiadores. Portanto, irmãos, o texto nos convida a olhar para dentro, para a forma como vivemos a fé. Se o nosso descanso diante de Deus está na obra perfeita de Cristo, ou na soma silenciosa de exigências que vamos acumulando ao longo do caminho. A igreja, irmãos, não pode escolher o caminho mais fácil, nem o caminho mais popular. Mas todo mundo faz assim. Não, irmãos. Nós temos que escolher o caminho fiel às Escrituras. Para fazer isso, a igreja se submete à palavra, discerne a obra do Espírito e preserva a centralidade do Evangelho. O Evangelho é simples, mas é profundo ao mesmo tempo. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, não por aquilo que conseguimos acrescentar, mas por aquilo que Ele já cumpriu, que Cristo já cumpriu lá na cruz.
Então, meus irmãos, que Deus nos conceda a graça de permanecermos firmes nessa mesma confiança. Não carregando julgos que Ele não colocou em nós, nem exigências dos outros sobre aquilo que Cristo nunca exigiu para a salvação. Porque tudo o que nós precisamos para sermos recebidos por Deus já nos foi dado, e é Cristo. Amém?